Amém. A paz do Senhor, meus irmãos. Pegue a sua Bíblia. Enquanto você abre ela no livro que Paulo escreve, aliás, na carta, segunda carta que Paulo escreve a Coríntios, capítulo número 7, verso de número 5. Eu quero já agradecer a Jesus por esta rica oportunidade de estarmos mais uma noite na casa do Senhor. Você está feliz por estar na casa de Deus, irmão? Te dá uma alegria no coração de estar na casa do Senhor? Eu tenho uma alegria imensa de estar na casa de Deus, irmão. Porque a casa do Senhor é alegria para a nossa vida, para a nossa alma. Não é? Que nós possamos, pela misericórdia do Senhor, estar na casa dele todos os dias para a glória de Deus. Amém? Você encontrou aí? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 7, a partir do verso de número 5, eu vou estar lendo. Os irmãos estejam acompanhando em nome de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor. Paulo dizendo aos irmãos: porque chegando nós à Macedônia, nenhum alívio tivemos. Pelo contrário, em tudo fomos atribulados. Lutas por fora, temores por dentro. Porém Deus, que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. E não somente com a sua chegada, mas também pelo conforto que recebeu de vós, referindo-nos à nossa saudade, o vosso pranto, o vosso zelo por mim, aumentando assim meu regozijo. Porquanto, ainda que vos tenha constritado com a carta, não me arrependo, embora já me tenha arrependido. Vejo que aquela carta vos contristou por breve tempo. Agora me alegro, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus, para que, da nossa parte, nenhum dano sofresseis. Porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Amém? Pode tomar o seu assento em nome de Jesus. Amados irmãos, noiva do Senhor, Igreja de Cristo. Paulo, quando ele escreve tanto a primeira carta aos Coríntios quanto a segunda, Paulo ele tem um trabalho dobrado no seu ministério. Há histórico que diz que a Igreja de Coríntios foi a igreja que demandou mais trabalho para Paulo. Não somente porque a igreja demorou a aceitá-lo e praticamente não aceitou 100%, mas porque a igreja de Coríntios precisava aprender muitas lições que outras igrejas já estavam mais avançadas nessas lições. Era uma igreja que precisava de muita lição vinda de um apóstolo como o apóstolo Paulo. Haja vista, a própria carta de Coríntios nos tem uma lição da Santa Ceia. Por quê? Porque a igreja estava necessitada de aprendizado. A igreja precisava entender que não era da forma com que eles estavam lidando. Que viver na obra de Deus, estar na obra de Deus, aceitar a Cristo, vai muito além do que um cotidiano na nossa vida. Você crê assim, irmão? Vai muito além. Estar em Cristo é diferente de estar em qualquer outro lugar ou em qualquer outro. Entronizado em Cristo é diferente do que entronizado em alguém ou em alguma coisa. Portanto, Paulo precisava ensinar aos coríntios, a esses irmãos, que a jornada não era da forma com que eles estavam vivendo. E neste capítulo de número 7, Paulo nos traz aqui lições à igreja
que nós podemos simplesmente trazê-las para nós. Lições essas que nos dá conforto na alma e no coração. Por exemplo, Paulo, quando ele diz aqui no verso de número 5, o subtítulo deste capítulo é A Chegada de Tito. Ou seja, estava chegando Tito para junto dos irmãos ali em Coríntios. E veja o que Paulo diz: porque chegando nós à Macedônia, nenhum alívio tivemos. Eu quero parar aqui por enquanto. Quando Paulo diz que quando ele chega à Macedônia, nós estamos falando aqui de uma viagem missionária. Paulo, então, ele foi um grande missionário, um grande evangelista, um apóstolo, mas um grande missionário. Missionário este que o verdadeiro missionário é aquele que implementa a igreja. O apóstolo é aquele que faz a igreja, que implementa a igreja, não o pastor que cuida da igreja. Paulo fez muito isso. Paulo abria a igreja e ia para outros lugares, deixava um pastor ali, empossava alguém e ia para outro lugar. Porque Paulo era um evangelista, Paulo era um apóstolo genuíno, aquele que abre o trabalho, deixa alguém, deixa a igreja e vai abrir outro trabalho. Paulo não era pastor de igreja. E quando ele diz aqui, chegando nós à Macedônia, ele está dizendo acerca de ministério. Ele está falando que o ministério que ele tem, quando ele chega à Macedônia, nenhum alívio ele teve. Pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora e temores por dentro. Veja, Paulo, quando ele diz isso, ele está dizendo aqui acerca de ministério. Porque quando nós aceitamos a Jesus, o desejo do nosso coração é que o nosso ministério venha a ser aflorado, sim ou não? É óbvio, todo cristão, todo o obreiro quer que o ministério aflore. Mas Paulo está dizendo aqui que a caminhada no ministério não é somente flores. Que quando nós estamos no ministério e quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, nós passaremos por dificuldades até que o nosso ministério chegue ao ponto de nós suportarmos em saber ter e saber não ter. Porque muitas vezes, e esta geração de hoje, é ensinada de uma forma errada. A geração de hoje é ensinada que tudo é bênção, que tudo é maravilha, que aceitou a Jesus, as lutas se findam. E o neopentecostalismo está enraizando as pessoas desta geração. E de que luta não faz parte do Deus que nós servimos. Mas o próprio Senhor nos mostra que a aflição ela vem sobre aquele que está em Cristo. Mas o Senhor venceu o mundo e nós venceremos também em nome de Jesus. Mas o ministério não pode nos desanimar por causa das tribulações. Veja que Paulo diz, nós fomos atribulados em tudo, não houve alívio. O problema é que muitos de hoje em dia, muitos cristãos, não aqui na Vila Lucinda, não é? Aqui na Vila Lucinda não tem isso, graças a Deus. Mas muitos cristãos e obreiros querem somente alívio. Não querem viver o peso do ministério. E não que Cristo seja pesado, mas a escolha que fizemos nos traz muitas vezes tribulação na alma. Nos traz tribulação porque abrimos mão daquilo que não agrada a Deus para viver a vontade do Senhor e somos muitas vezes julgados e muitas vezes excluídos pelo mundo porque queremos viver aquilo que Deus tem para nós. Mas eu quero te dizer uma coisa, maior o que está em nós do que aquele que está no mundo. Então continua a trajetória porque o Senhor é quem guarda a nossa vida. Mas muitos querem sombra e água fresca. Hoje nós oramos aqui pelo meu sogro. E o meu sogro, ele sempre diz uma frase, quando a gente está brincando, né? Eu falo para ele, o sol é para todos, Zé. Ele fala assim, o sol é para todos, mas a sombra é para poucos, não é? Ele sempre brinca desse jeito. E aqui o alívio é sombra e água fresca. Nós temos que entender que ao assumir o ministério, nós somos trabalhadores, e quem trabalha soa. Quem trabalha está na seara. E aliás a Bíblia diz que aquele que põe a mão no arado
e olha para trás não é digno do Senhor. Então eu quero que você levante a sua mão. Você é trabalhador da obra do Senhor, então não se preocupe. Pode vir tribulação, pode vir luta, pode vir muitas vezes tristeza, muitas vezes uma amargura, mas eu quero te dizer uma coisa: Jesus está no comando da tua vida, e aquele que está alistado para a guerra não se embaraça com as coisas deste mundo. Então avança para o alvo que é Jesus, porque Ele é maior na tua vida. Ele é maior na tua vida. Paulo diz: olha, nem tudo é flores, Coríntios. Quando nós chegamos a Macedônia, tribulação sobre a nossa vida. Porque o inimigo das nossas almas não quer que nós façamos a obra de Deus, mas o Senhor é poderoso para nos dar a vitória. Muitas vezes, perto de sair para vir ao culto, o desânimo tenta nos abater. O inimigo tenta nos tirar o foco. Aparecem situações para que nós possamos não vir. Mas eu quero te dizer uma coisa: nós somos alistados pelo general. E ele nos alistou, e quem nos alistou foi ele. Portanto, nós militamos para agradar a ele. Então continua, porque é dele que vem o socorro para a tua vida. É dele. É nele que nós temos que esperar. Mas se você consegue virar para o irmão aí do lado e diz assim: mas não tem alívio. Diz aí para ele: tem não. Ministério, meu irmão. Ministério, minha irmã. Estar na obra de Deus. Ser reconhecido não pelo homem, não pelo pastor, não pelos obreiros. Não, ser reconhecido por Deus não é algo simples. Porque o que importa é o que Deus pensa de nós. Apesar de nós termos uma obrigação em darmos exemplo a toda e qualquer pessoa que esteja nos vendo. Aliás, a Bíblia diz que há uma tão grande nuvem de testemunha. Há pessoas que estão nos vendo e há uma necessidade de darmos testemunho às pessoas, mas não é para agradá-la. Agradar é somente a Deus. E é por isso que quando nós falamos algumas coisas e outras pessoas não gostam, é porque nós não agradamos a homens, nós agradamos a Deus. Paulo diz: olha, quando eu cheguei, não houve alívio. Poderia ter alívio, e Paulo sabia o que era isso. Porque Paulo foi um apóstolo que pediu misericórdia para Deus tirar a tribulação do espinho que ele tinha na sua carne. Ele faz uma alusão ao inimigo das nossas almas. Ele diz: vem um mensageiro de Satanás e vem me esbofetear diariamente. Arranca de mim. Deus diz: calma, porque a minha graça te basta. Paulo sabia o que era isso. E Paulo estava instruindo a igreja de Corinto, que era uma igreja mimizenta. Era uma igreja que achava que o dinheiro era tudo sobre a sua vida. Que a vida financeira era tudo sobre a sua vida, mas não, no reino de Deus, dinheiro não importa muito, o que importa é postura e agradar ao Senhor. Dinheiro não importa muito. Pouco importa o dinheiro que temos para Deus. Até porque se temos é porque Ele deu. Então é dele, não teu. É dele, não meu. Caso eu tenha algo, é de Deus e não meu. É emprestado. Tem um irmão que nós conhecemos, né, pastora? Nós chamamos ele de irmão Terra. Ele é uma benção. Vamos fazer um convite para ele vir aqui congregar conosco, trazer a palavra. É uma benção, irmão. E ele sempre usa esse jargão, né? Ele pegou isso para ele. Ele diz que o machado é emprestado. E é verdade, irmão. Toda a ferramenta que está na nossa mão é emprestada, porque não é nossa, é de Deus. E Paulo diz assim: olha, quer estar no ministério? Então prepara, porque vai vir tribulação, vai vir problema, vai vir tristeza, vai vir amargura, vai vir calúnia, vai vir difamação, vai vir, mas não tem problema. Olha o que Paulo diz assim: olha, vai vir, porém,
Deus conforta os abatidos. Levante a sua mão. Pode vir tribulação. Aí Paulo diz, vírgula, mas Deus conforta os abatidos. Sabe qual é a diferença, irmão? É que nós somos atribulados, mas o Senhor tem consolo para a tua vida. O Senhor tem consolo para essa situação. Deus tem uma saída para essa situação. O mundo não enxerga saída, mas o Senhor tem a saída e Ele é o poderoso para nos dar uma saída para essa situação. Porque é pior do que ser atribulado é não saber o que fazer. Irmão, pior do que ter um problema é não saber o que fazer para resolver esse problema. E é por isso que muitos se precipitam e tiram a sua vida. Muitos que não têm Cristo tiram a sua vida. Por quê? Porque não conseguem resolver um problema que se instalou, não tem força no seu braço para isso, e a Bíblia diz que uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós fazemos menção do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas quando nós não temos capacidade de resolver, quando nós não temos capacidade para fazer, o Senhor vem com a estratégia sobre a nossa vida. Levante a sua mão. Eu profetizo estratégia de Deus sobre a tua vida. Amém, crente? Estratégia de Deus. Dê ouvido à voz de Deus. Não ouça a voz do inimigo, ouça a voz de Deus. Porque tem estratégia de Deus para você sair dessa situação que veio sobre a tua vida. Deus tem uma estratégia. Porque a Bíblia diz que Deus é quem consola os abatidos. E muitas vezes nós estamos abatidos, irmãos. Há momentos do nosso ministério que nós estamos abatidos. Há momentos da nossa vida que vem o abatimento sobre nós. Nós não somos diferentes de ninguém. Houve um momento em que até Moisés, que é um ícone de um homem de Deus, se abateu. A Bíblia vai dizer que quando os espias foram olhar a terra, você conhece a história melhor do que eu. Quando eles foram espiar a terra, quando eles voltam com algumas informações, sim ou não? E aí eles olham para Moisés e começam a contar as informações. Aí tem alguns, e a maioria, diz assim, lá tem isso, tem gigante, tem situação, tem problema, nós não vamos conseguir não. O fruto é ótimo, mas quem está lá são guerreiros, são enormes, são gigantes, homens de guerra. Nós não vamos conseguir. A Bíblia vai dizer que Moisés assenta numa pedra e o seu semblante cai. O que quer dizer isso? Quer dizer que ele se abateu com aquela informação. Talvez nós hoje entramos aqui abatidos porque alguma informação contrária chegou ao nosso ouvido. Mas eu quero te dizer uma coisa, levantou no meio da congregação Josué e Calebe e disseram o seguinte: pode ser que tem gigante, pode ter problema, pode ter o que for, mas se nós agradarmos a Deus, pode preparar porque a terra é nossa. Ô glória, levanta a tua mão, agrada a Deus porque a terra é tua. Se você agradar a Deus, o problema vai bater retirada. Se você agradar a Deus, o Senhor vai ter estratégia. Se você agradar a Deus, o Senhor vai dar um jeito. E a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Por quê? Porque você está agradando a quem te alistou para a guerra. E é por isso que quando nós estamos abatidos, nós temos que pensar que quem nos alistou foi Jesus. Eu estou abatido, mas não tem problema. Jesus me alistou e eu vou cumprir o meu ministério até o final. Tenha no livro do seu coração a frase que Paulo diz lá em Timóteo. Ele diz: eu combati o bom combate, eu acabei a carreira e guardei a fé. Irmão, então combata o bom combate, não desista, não saia do caminho, não saia da trajetória, não entregue aquilo que Deus lhe deu, porque o Senhor ainda tem grandes coisas a realizar na tua vida. Deus é quem conforta. Quando ninguém consegue nos confortar, Deus vem e nos conforta. O Senhor é aquele que põe o bálsamo no nosso coração. Mas é preciso agradar aquele que nos alistou. Primeiro, é preciso entender que ministério traz consequências, mas também traz grandes vitórias. Ministério em Deus, ministério na obra, ter a vida
no episcopado, isso traz consequências, tribulações. Paulo passou, os jovens da fornalha passaram, Daniel e tantos outros passaram por dificuldades, mas tiveram vitória. Então tem dificuldade, mas tem vitória. Tem dificuldade, mas tem vitória. Então, pastor, eu estou na hora da dificuldade. Então é hora que vai chegar a vitória. Porque se você estiver na hora da vitória, pode ser que daqui para frente pode aparecer alguma outra dificuldade. Mas dificuldade no reino de Deus foi feito para Jesus fazer a gente ultrapassar a dificuldade e ter vitória. Então calma, porque vai chegar o momento de você fazer o culto de ação de graça na tua casa. Mas continua, não desista. Porque Deus conforta os abatidos. Está com a alma abatida? Recebe conforto de Deus aí na tua vida. Está com a alma batida, recebe a mão de Deus aí no teu coração. Nos consolou com a chegada de Tito. E aí ele continua. E não somente com a chegada dele, mas também pelo conforto que recebeu de vós. Aí quando Paulo diz assim, nós estávamos atribulados, abatidos, aí Deus nos consolou com a chegada de Tito. Coloque a mão no seu coração. A palavra do Senhor está dizendo que quando você está abatido, Ele vai te consolar. E aqui na palavra está dizendo que Ele consolou enviando a Tito. Eu quero profetizar sobre a tua vida diante da palavra de Deus. Deus vai enviar ajuda para você, viu? Em nome de Jesus. Você não vai ficar na situação do jeito que está, não. Deus vai preparar pessoas para te ajudar. Deus vai mandar Titos sobre a tua vida. Haverá de chegar Titos sobre a tua vida. E Deus vai te consolar e você vai ter ajuda. O Senhor preparará pessoas para te ajudar. E no momento certo você dará glória a Ele. E o nome dEle será glorificado. Paulo está dizendo assim, com a chegada de Tito nós fomos consolados, ou seja, Deus mandou ajuda. Você crê que Deus manda ajuda? Eu acredito na ajuda de Deus. Enquanto nós estamos abatidos, Deus está preparando ajuda. Oh glória! Enquanto nós estamos aqui, Deus está preparando uma ajuda para você. Essa situação vai ser resolvida com a ajuda de Deus. Deus vai preparar ajuda, não é A nem B não. Pode até ser pessoas a te ajudar, mas vai ser pessoas preparadas por Deus. E não por mim nem por você. É Deus quem vai preparar. Porque quem enviou Tito foi Deus. E nós precisamos de ajuda. Irmãos, nós precisamos de ajuda. Nós precisamos de ajuda. E Deus prepara pessoas para nos ajudar. Por diversas vezes já falamos aqui que nós temos no coração e um pensamento de que Deus põe e tira pessoas, sim ou não? Eu creio assim. Eu creio porque eu vivo isso. Deus põe e Deus tira pessoas da nossa vida. E quando nós estamos precisando de ajuda, Deus envia reforço. Daniel, quando ele precisava de ajuda, o anjo, quando estava ali disputando com o príncipe da Pérsia, estava ali uma batalha travada, o anjo precisava de ajuda, aí veio Miguel em ajuda. A Bíblia diz que veio o anjo Miguel para ajudar, ele combate o bom combate, ganha e entrega na mão de Daniel a vitória que ele estava precisando. Sabe por quê? Eu vejo Deus enviando ajuda para a tua vida, viu? Calma, levante a sua mão como um ato profético. Deus está enviando ajuda sobre a tua vida. Deus está enviando ajuda para a tua casa. Deus está enviando ajuda para a tua família. Deus está enviando ajuda para essa situação ser resolvida, para a glória dEle e o nome dEle ser exaltado. Recebe a ajuda de Deus. Pessoas ajudam tanto que Paulo coloca referências. Olha o que ele diz. Ele diz também pelo conforto que recebeu de vós, referindo-nos à vossa saudade, ao vosso pranto, o vosso zelo por mim, aumentando assim o meu regozijo. Paulo está dizendo assim, vocês oraram por mim, vocês choraram por mim,
vocês tiveram amor por mim, vocês me abraçaram, e isso me fez ficar mais alegre do que eu poderia estar. Isso que é regozijar, é estar alegre. Deus prepara pessoas. E eu vou lhe dizer diante da palavra novamente, prepara para a alegria do coração, viu? Porque talvez você entrou aqui com o coração triste, mas prepara que vai ter alegria no teu coração. Deus vai preparar alegria no teu coração, e o teu coração vai ser alegre, e o coração alegre vai formosar o rosto, e você vai ter um rosto formoso pela alegria do coração, e o nome do Senhor vai ser glorificado sobre a tua vida. Prepara a alegria no coração. E aqui eu encerro. Olha o que ele diz: agora me alegro não porque fostes contristados. Contristados quer dizer provocados. Quando Paulo diz contristados, ele quer dizer que quando ele enviou a carta, ele está falando de uma carta que ele enviou. E quando ele enviou a carta, ele enviou uma carta corrigindo eles, provocando eles para eles se consertarem, para eles aprenderem. E olha o que Paulo diz: eu agora me alegro não porque vocês foram provocados, não porque eu joguei em rosto de vocês o erro e o pecado de vocês, não. Eu não estou alegre por causa disso. Paulo está dizendo, mas porque fostes contristados para arrependimento. Porque Paulo está dizendo assim, o que eu provoquei vocês gerou arrependimento e gerou salvação. Levante a sua mão. Haverá salvação sobre a tua casa. Eu não sei se você tem clamado por alguém, eu não tenho nem ideia. Eu sei de uma coisa: a palavra diz que quando a pessoa é contristada pela palavra, há arrependimento, e quando há arrependimento há salvação. Então prepara, porque vai ter salvação sobre a tua casa, viu? Eu profetizo salvação sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre o teu ministério. Haverá salvação na tua casa. Paulo diz assim, olha, vocês foram contristados e a minha alegria é que gerou arrependimento. Porque o arrependimento é a chave da vitória, irmão. Você quer ser vitorioso, se arrepende. Você quer ter vitória com Deus, seja uma pessoa arrependida. Seja uma pessoa que tem um coração contrito. Aliás, a Bíblia diz que o coração contrito não desprezará o Senhor. Então não tenha coração duro, tenha um coração contrito. Tenha um coração arrependido. E aí Paulo diz assim, fostes contristados segundo Deus, para que da nossa parte nenhum dano sofresseis. Porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento. E eu quero que você fique de pé. A Bíblia diz que a tristeza segundo Deus, ou seja, se a tristeza é permitida por Deus, ela provoca arrependimento. Vírgula. E olha o que Deus está nos livrando. Quer ver? Aí Deus nos livra disso aqui, ó. Mas a tristeza do mundo produz. Tem como colocar esse verso aí? O verso de número 10, parte B. Porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação. Continua. Isso. Pare aí. Obrigado, irmã Júlia. Que a ninguém traz pesar. Ou seja, aquilo que provém de Deus não traz peso. Aquilo que vem de Deus nos corrige, nos orienta e nos coloca na direção. Vindo de Deus é para ajeitar as coisas. Como diz por aí, é para ajeitar, para deixar tudo ajeitadinho. Quando vem de Deus. Mas olha o que é a questão do mundo. Mas a tristeza do mundo produz. O que é essa tristeza do mundo hoje em dia? Alguém sabe dizer? 2000 e tantos anos antes de Cristo, ou com a morte de Cristo, a palavra de Deus foi escrita. O que é a tristeza do mundo que produz morte? Hoje é chamado de depressão. Tristeza do mundo, tristeza que causa morte, e nós só não morremos por essa tristeza porque Jesus está na nossa vida.
Porque se não for Jesus na nossa vida, irmão, vai produzir morte na nossa vida. Mas Jesus é aquele que guarda a minha, a tua casa, guarda a tua estrutura, guarda teu esposo, guarda a tua esposa, guarda teu filho, guarda tua filha, guarda teu primo, tua prima, tua avó, teu avô, teu pai, tua mãe, guarda. Porque Jesus é o guarda de Israel. Irmão, se é para ter tristeza, eu prefiro que sobrevenha de Deus, permitido por Deus. Porque se Deus estiver na minha vida, é uma tristeza que vai me gerar arrependimento. É aquela tristeza quando a gente erra, sabe? Sabe? Quando a gente erra e gera aquela tristeza, fala, poxa vida, não deveria ter feito isso. Estou triste, porque eu não deveria ter agido desta forma. Eu não deveria ter feito aquela coisa. Não deveria ter ido àquele lugar. Aí gera uma tristeza. Mas como nós temos Deus, gera arrependimento. Aí você diz, eu não vou mais. Eu não faço mais, eu não falo mais. Eu não vou dizer mais, eu não vou fazer mais. E aí gera o arrependimento, o Senhor nos lava, nos purifica e estamos aqui de pé dando glória a Deus pela misericórdia dEle. E que Deus nos guarde e nos livre da tristeza do mundo, para não gerar morte sobre a nossa vida. Amém? Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti a sua luz e te dê a paz. Amém? Deus te abençoe.